Bom dia, bom sábado a todos. Como foi dito, nós estamos começando aqui uma semana especial, a Semana Santa. Vamos estar juntos ao longo desta semana toda e vamos aproveitar para pregar o Evangelho para as pessoas que forem convidadas e vierem a este lugar. Deus já está com o seu Espírito aqui, preparando o ambiente para que todas as visitas que aqui vierem sintam o poder de Deus nesse lugar. Sejam alcançados pela sua palavra, e para isso nós também precisamos nos preparar. Esta manhã eu escolhi uma mensagem para nós, Igreja de Deus, que vamos receber essas pessoas. Quando eu era pequeno, meu pai me chamava às vezes no quarto para conversar, e quando a gente fazia alguma coisa errada, que ia levar bronca, eu já sabia, porque ele dizia assim: entra, fecha a porta. Quando ele dizia fecha a porta, eu já sabia que o papo ia ser duro. Hoje é como se Deus dissesse assim. Melhorou? Está melhor assim. Como se Deus dissesse assim: fecha a porta. Vamos conversar nós, igreja, que vamos nos preparar para esse evangelismo. Se você puder acompanhar a mensagem desta manhã, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, um episódio muito conhecido de todos nós, quando Jesus curou um cego de nascença. João 9. É interessante que todos os milagres que Jesus praticou na Bíblia, e a Bíblia não consegue relatar, mas nem 5%, a maior parte dos milagres que Jesus praticou, nem caberia no livro, na Bíblia. Mas o que me chama a atenção, e eu até preparei uma série sobre esse assunto alguns anos atrás, é o que acontece ao redor de cada milagre de Jesus. As lições que acontecem ao redor, no contexto do milagre. Normalmente se presta atenção apenas no milagre. Eu vou tirar o foco do milagre e nós vamos analisar neste caso quantas lições para nós no que está acontecendo na cura deste cego de nascença. Vocês vão ver que 4 grupos diferentes de pessoas se envolvem, estão ligadas ao milagre de Jesus. 4 grupos que se comportam de maneira diferente, mas que podem simbolizar de certa maneira o comportamento eventualmente da igreja de Deus. E o que é que eu e você temos que prestar atenção no comportamento desses 4 grupos quando Jesus está praticando o milagre. Vocês ao final, talvez como eu, vão perceber que o milagre não foi, na minha visão, o ponto mais importante, como em geral nos milagres de Jesus, mais importante para mim, são as lições, porque o poder de Deus, que Jesus faça milagres, para Ele não tem nada de excepcional, Ele é Deus. Vamos ver juntos que lições nós vamos aprender com esses 4 grupos que vão se envolver neste milagre. E o que eu tiro para mim, o que você tira para você, e o que nós podemos aproveitar para esta semana que se inicia. Vamos ver juntos o que nós podemos aproveitar ao lidar com essas pessoas. Vamos imaginar que essas pessoas que virão aqui estejam representadas por este cego de nascença. Vamos ver juntos? João capítulo 9, eu vou ler o verso 1. João 9, 1. Diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Para quê? Esse verso, ele diz muito, mas muito mais do que aquilo que eu li. Tem muito mais coisa nesse verso para nós aprendermos do que essas 2 linhas da minha Bíblia. Vejam, Jesus, isso ocorreu em Jerusalém, que na época seria como se fosse a capital do mundo. Vamos lá, como se nós estivéssemos falando de Nova York. A Bíblia começa me dizendo que quando Jesus ia passando,
numa cidade que na época tinha tudo para se ver e para fazer. Vou perguntar para mim, Mauro Braga, se eu fosse a Nova York hoje, já estive lá algumas vezes, se eu fosse hoje a Nova York, com tanta coisa para se ver e fazer em Nova York, eu pararia para conversar com um cego de nascença? Responda você. Eu teria tempo deslumbrado com tanta coisa, eu teria tempo para prestar atenção num cego de nascença? O que a Bíblia começa dizendo para mim e para você nesse verso é uma coisa fundamental. Jesus é muito diferente de nós. Ele para olhar um cego de nascença num lugar onde as pessoas estão maravilhadas com outras coisas. Vamos trazer isso para os nossos dias. Com tudo aquilo que envolve a nossa mente, que preenche o nosso dia, as nossas preocupações, temos tido tempo para parar e prestar atenção num cego de nascença? São esses cegos de nascença espirituais que nós vamos receber aqui essa semana. Primeira coisa que eu aprendo de tantas lições é que as nossas prioridades são definidas por aquilo que nós estamos treinando os nossos olhos para ver. Jesus para olhar para um cego de nascença, ele para olhar para um pecador, porque o cego de nascença, eu, Mauro Braga, o pecador, eu sou prioridade para Jesus. Os olhos dele estão treinados para olhar para nós. O pecador é prioridade para ele. O amor para quem precisa é prioridade para Jesus. Os olhos dele são treinados. Ele chega num lugar como esse, tem tudo para deslumbrar o olhar e chamar a atenção dele, mas os olhos dele vão para aquilo que eles estão treinados para ver. E aí a primeira pergunta para nós aqui: o que é que nós temos treinado os nossos olhos para ver ultimamente? Eu estou perguntando isso para mim, tá? Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Por isso que eu falei que hoje nós estamos fechando aqui a porta da igreja para conversar. O que é que nós temos treinado os nossos olhos? É Big Brother? É novela? Define quais são as nossas prioridades. Isso vai mostrar se eu tenho tempo para olhar para uma pessoa que necessita de amor, de carinho, de ajuda. Ou a minha mente está tão treinada para olhar para outras coisas, que eu acabo não olhando para isso. Vejam, eu estou parado no primeiro verso e podia ficar aqui a semana inteira parado nesse primeiro verso. Porque ele tem muitas implicações para mim. Não é assim, Jesus viu um cego de nascença, é o contexto, onde ele estava quando ele viu. Quem era esse cego? De nascença, ele nunca viu, nunca teve visão. Então vamos imaginar que esse homem deve ter tentado tudo aquilo que a ciência poderia oferecer para cura, a ciência da época. E não havia nada que o fizesse enxergar. E de repente naquele dia, não à toa, ele está ali esperando Jesus passar. Foi avisado, Jesus vai passar por ali. E Jesus vem, não é um encontro ocasional, sem querer. Na agenda de Jesus estava marcado aquele encontro. Só para tratar da cura do cego? É para falar conosco essa manhã. Curar o coração do Mauro, pela lição que a gente vai aprender. Esse episódio está lá, está registrado para nós. Está aquele homem aflito, desesperado, o problema dele não tem solução humana, mas tem um Jesus que para olhar para ele. Eu confesso para vocês que eu já preguei esse sermão algumas vezes, todas as vezes eu paro para pensar, e volto à fita da minha vida e penso assim, mas para que eu andei olhando essa última semana? Para onde eu andei olhando esse último mês? Eu tive tempo para parar para algum cego de nascença espiritual? Aí a gente puxa a orelha da gente. Porque a primeira lição que Jesus passa
Vamos seguir, senão vou ficar nesse verso aqui o dia inteiro. Seguindo, o verso 2 diz assim, aqui vai entrar em ação o primeiro dos 4 grupos aos quais eu me referi. O primeiro grupo que vai entrar em ação no episódio e vai ter um comportamento que eu preciso examinar. O primeiro grupo é o dos discípulos de Jesus. Vejam, os discípulos de Jesus. Que grupo é esse? Que grupo é esse? Pega o seu dedo e faz assim, ó. A Bíblia está falando de nós. Vamos ver como é que eles se comportaram? Vamos ver o que eu aprendo? Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Nós temos ali um homem aflito com um problema sem solução de uma vida inteira. Nós temos ali um Jesus que vem vindo com a sua comitiva e para olhar para ele, para cuidar do problema dele, que essa manhã é o meu, é o seu. A sua igreja está junto com ele, a sua comitiva, o seu ancianato. E os discípulos param e perguntam para Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Tem muitas maneiras de você olhar esse verso. Todas são negativas. Primeiro porque Jesus para por amor, por misericórdia, para olhar para aquele homem, e a igreja de Deus naquele momento só consegue ver um problema teológico. Problema teológico. Quem pecou? Ele ou os pais para que ele nascesse cego? Teologia. É isso que a igreja está preocupada. O sofrimento daquele homem, a misericórdia que ele precisa, o amor que ele necessita. O problema é teológico. Será que eu vou receber pessoas essa semana aqui? E a minha preocupação é olhar para essas pessoas e olhar a teologia na vida delas? Será que eu só tenho para apresentar para eles que eles têm que guardar o sábado, que eles têm que acreditar que a alma não é imortal, será que é só isso que eles precisam saber quando entram aqui? É teologia que eles precisam? Estou pregando contra a teologia? Não, ela tem o seu lugar, mas não era aquele. Segundo, há um erro, um equívoco gravíssimo. Essa teologia estava impregnada pelo pensamento da época. E que pensamento era esse? Era o pensamento de que Deus castiga. É um Deus castigador, porque se ele nasceu cego foi um castigo de Deus por ato dele ou dos seus pais, mas é um castigo de Deus. Teologia equivocada. Como é que aquele cego vai ouvir isso? Quer dizer que eu nasci cego porque Deus está me castigando? Ou meus pais cometeram algum erro e Deus me mandou para esse mundo cego? É esse o Deus que nós queremos mostrar para as pessoas? Queremos que elas acreditem? Um Deus que só tem teologia? Vejam, a igreja de Deus colocou o foco numa coisa. Pensa aí um pouquinho, onde eles colocaram o foco? Está ali o cego, eles olharam e perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou os pais dele? Para onde a igreja dirigiu o seu foco? Para o pecado desse homem. A primeira coisa que viu foi o pecado dele. É a primeira coisa que nós vamos ver na vida das pessoas? É o pecado delas. Isso é a coisa que eu vejo, primeira coisa que eu vejo na minha esposa, nos meus funcionários, nos meus vizinhos. Quando eu olho para eles, a primeira coisa que me vem à mente é o pecado da vida deles. Colocaram foco no pecado. Mas veja o que Jesus vai fazer. Verso 3. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para quê? Para que se manifestassem nele as obras de Deus. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez aqui? Que ele está ensinando para nós? Tirou o foco, mudou o foco. Tirou o foco do pecado e trouxe para a misericórdia de Deus. Oi, igreja, ops, Jesus, presta atenção. Vocês estão olhando para o pecado dele? Essas coisas aconteceram
para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. É a misericórdia de Deus que importa. É isso que eu vou mostrar aqui agora, Jesus disse. Vocês estão olhando para a coisa errada. Vocês estão olhando para o lugar errado. O foco está errado. Aí eu me pergunto, Mauro, qual é o seu foco? É a misericórdia de Deus ou o erro da vida dos outros? E tem uma coisa muito importante aqui, que quando você lê esse texto no grego, a palavra que está escrita, eu não sou teólogo, mas eu gosto de ler e fui ler, aprendi. A palavra que vem aqui é inã ou inã, que quer dizer para que, em consequência de. Então Jesus não trouxe o foco para explicar quem pecou, não interessa. Aquilo não é castigo de Deus, aquilo é consequência do pecado realmente, mas não é castigo. Mas Jesus desvia o foco e fala assim, já que isso aconteceu, já que, em consequência disto, as obras de Deus vão se manifestar na vida dele. E aí o que eu aprendo para mim, que eu tiro de lição para mim, que isso aqui não pode ser teologia. O que os discípulos estão demonstrando é cristianismo intelectual. Cristianismo que não passa daqui, da mente. Conhece todos os mandamentos, o que pode, o que não pode fazer, todas as regras da igreja, está tudo aqui, conhece tudo. Cristianismo intelectual, teologia. Mas o cristianismo não desceu da mente para o coração. E eu entendo que o problema não é o porquê, a gente tem que mudar a pergunta. Senhor, por que isso aconteceu comigo? Não, Jesus está dizendo, pergunta para quê? Qual o objetivo que está acontecendo isso na sua vida? Qual o objetivo? Por que você está passando por isso? E aí eu vou descobrir que nas dificuldades, Deus aproveita para mudar as minhas prioridades. Às vezes você e eu passamos por dificuldades porque estamos com as prioridades erradas. Aí Deus permite que aconteça a tragédia para mexer nas minhas prioridades. Para dizer, Mauro, acorda, fica esperto. Suas prioridades estão erradas. Olha para mim, preste atenção em mim. Jesus aqui está mostrando isso. Não interessa se ele está cego, se nasceu cego por pecado dele, não interessa. Interessa o seguinte, as obras de Deus vão se manifestar na vida dele. Mauro, você está passando um problema? Todos nós passamos por problemas. Então, Mauro, fica esperto, se liga e vê o que você pode tirar de lição desse problema. Às vezes é para você mudar o foco. Às vezes é para você dedicar mais tempo para uma outra coisa que você não está fazendo. Às vezes você não está olhando tanto para mim. Olha mais. Deus não manda o problema, Ele usa. É diferente. Quem manda problema para nós é o diabo. Mas Deus usa. Então Deus está mudando o foco. Essa semana, nós temos que ter o nosso foco no cego, na necessidade daqueles que entrarem aqui buscando alguma coisa, solução para os seus problemas. O que eles têm que encontrar aqui é muito mais do que teologia. Eles têm que encontrar amor, misericórdia, carinho por eles, atenção para eles. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Para que isso está acontecendo na nossa vida? Essa semana passada eu tive um acidente doméstico aqui, estourei o tendão do meu dedo, fiz uma cirurgia, está aqui. Já pensou, Senhor, por que eu vou começar uma semana de oração, Semana Santa, trabalhando para o Senhor? Por que o Senhor permitiu que eu quebrasse meu dedo? Que bobagem. Ou o Senhor que me castigou? Não, aconteceu, problema, quebrei o dedo. Jesus falou, Mauro, esquece seu dedo, vai curar, vai ficar bom. A gente fica perdendo tempo com essas coisas. Por que, Senhor? E Jesus está dando uma lição para os discípulos. Então guarda aí, primeiro grupo que se envolveu, os discípulos. Qual é a lição que serve para mim? Cuidado com o cristianismo intelectual. Cuidado. Cuidado quando a minha religião se resume a conhecimento de regras e não tem misericórdia. Cuidado, porque não são as regras aí fora que convencem as pessoas. É o amor de Cristo. É Ele que eu tenho que apresentar. Junto com Ele,
As regras vêm, os princípios vêm, vão ser aceitos com muito mais facilidade quando Jesus entra no coração. Então o que a gente tem que fazer? A pessoa que chega aqui vai ter que saber que ela tem que guardar o sábado, ela vai ter que saber quem é Jesus que pode mudar a vida dela. Quem eu vou apresentar essa semana? Vamos ver o segundo grupo que entra em ação. Primeiro, os discípulos, cristianismo intelectual. Tem alguma coisa errada em conhecer regras, doutrina, teologia? Estou pregando contra a teologia aqui? Não, eu só estou dizendo que cristianismo é muito mais do que teologia. Cristianismo é amor, misericórdia, perdão, justiça. É mais. Vou pular para o verso 6. Vai entrar em ação agora o segundo grupo. Primeiro grupo, os discípulos. Segundo grupo que vai entrar em ação nesse milagre. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Antes de entrar no segundo grupo, que é o dos vizinhos, está aqui no verso 8, o segundo grupo são os vizinhos do cego. Eu quero parar aqui um pouquinho, só para não deixar passar isso aqui, que vocês podem achar estranho, mas é uma coisa que eu aprendi curiosa e funciona. Ao dar estudos para evangélicos de outras denominações, e quem acreditam, e a gente tem que respeitar isso, eu aprendi que a gente tem que respeitar a convicção dos outros. Certa ou errada, eu tenho que respeitar. Ao dar estudos bíblicos para evangélicos que acreditam que não há necessidade mais de guardar a lei de Deus, nós estamos vivendo um tempo da graça. Na verdade, o que eles querem mesmo é dizer que não precisa mais guardar o sábado. Vamos logo resumir. Mas eles dizem que não precisa guardar mais a lei de Deus, que nós estamos liberados. E um dia, dando um estudo, há muitos anos atrás, eu não sei por que cargas d'água, o Espírito Santo me colocou esse verso na mente, e eu passei isso para um pastor pentecostal, e eu fiquei impressionado ao vê-lo engasgar na sua convicção, e eu passei a usar esse verso. Falei, ele engasgou, porque olha o que esse verso está dizendo. O pastor falava da graça, da bênção, da graça, que não há mais necessidade de obediência, como meio de salvação, não há mesmo. Esse verso está dizendo assim, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Não sei se você percebe que tem uma equação aqui. O cego foi, fé. Jesus disse, vai lá até o tanque, que você vai tirar esse lodo que eu fiz para você. Uma coisa absurda, sem nenhuma racionalidade, né? Jogou lodo nos olhos, vai lá, se lava. Quer dizer, um negócio que, se você for consultar a ciência, vão dizer, que é isso? Isso aí é misticismo, isso é uma bobagem. O cego foi, fé. Lavou-se, obediência. Fé mais obediência igual bênção. Voltou vendo. Eu disse para esse pastor, veja, fé mais obediência igual a bênção. E ele ficou, mas... O que esse verso tem a ver? Nada, coisa do Espírito Santo. Mas funcionou. Fé mais obediência igual a bênção, ou não? Está aqui. É Novo Testamento, é João. Fé, guarda isso. Fé mais obediência igual a bênção. E aí, verso 8, vai entrar em ação o outro grupo, os vizinhos. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele. Outros diziam, parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia, sou eu. Perguntaram-lhe, como pois se abriram os teus olhos? Respondeu o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Aqui, a Bíblia às vezes tem coisas que quando eu estou lendo, eu gosto de viajar, eu gosto de realizar na minha mente. Eu gosto de entrar lá na cena, e ela tem coisas engraçadas. Porque o que a Bíblia está dizendo é que o cego de nascença, ali estavam os vizinhos dele.
Há quanto tempo conheciam ele? Desde que ele nasceu. O cego foi, lavou os olhos e voltou vendo. Mas esses vizinhos estão dizendo assim, não era aquele cego que pede esmolas? Conheciam ele. Alguns diziam, não é ele, é parecido com ele, mas não é ele. Espera aí, como é que pode isso? Só porque voltou vendo? Tem alguma coisa aí estranha. A ponto deles ficarem nessa discussão, é ou não é? E o cego no meio deles dizendo assim, gente, ó, sou eu mesmo. E os caras dizendo, é você? Sou eu. Estavam vendo o cego ali, conheciam ele. Como é que pode dizer assim, se parece com ele? Por quê? Porque não é possível que, passando o lodo nos olhos, ele voltasse a ver. A ciência não explica isso. Eu não posso aceitar uma coisa que a ciência não explica. Olha o comportamento dos vizinhos, incredulidade. Nem o fato do cego estar ali, eles conhecerem, e o cego estar vendo, faz com que eles acreditem no milagre de Jesus. Incredulidade. E tem gente que é assim, né? Isso te lembra quem na Bíblia? Quem que falou para Jesus assim, Senhor, sou eu mesmo. Sou eu, Tomé. Não é. Mostra a mão. Tem cristão que é assim, Deus está agindo, só que não está agindo do jeito que Ele espera, que Ele determinou, que Ele gostaria. Deus está agindo de outra maneira, para o bem dEle. Como Deus não está fazendo o que Ele quer, como Deus não é office boy da oração dEle, porque tem cristão que ora, Deus é office boy, né? Fica de joelhos e dá ordem para Deus. De joelhos, Senhor, faça isso, faça aquilo. Então, como Deus age diferente do que Ele está pedindo, não pode ser Jesus. Tem cristão assim. Se não vier do jeito que Ele pediu, Deus não está respondendo. Às vezes Deus está respondendo de uma outra maneira, muito mais importante, muito mais sobrenatural, e o camarada não está vendo. Por quê? Porque ele queria que Deus agisse do jeito que Ele quer. E aí, o que acontece? Segundo grupo, os vizinhos, o que eu aprendo? Incredulidade, exigência de prova científica para crer. Agora vai entrar em ação o terceiro grupo. Verso 12, perguntaram-lhe, onde está ele, né? Jesus, respondeu ele, não sei. Não sei. Ora, levaram aos fariseus o que dantes era cego. Entra em ação o terceiro grupo, os fariseus. Sempre eles, os fariseus. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram, como vira? O homem respondeu, aplicou-me lodo aos olhos, lavei e me vejo. Pensa bem, esse ex-cego, ele está passando o dia dele contando a mesma história. Onde ele vai, perguntam para ele. Ele repete a mesma história. Já está cansado de contar. E ele está contando de novo. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo? Testemunhando. Quantas vezes eu tenho que testemunhar? 1000. Eu vou contar a mesma história 1000 vezes, não importa. Não importa quantas vezes, e vou ter prazer de contar. Ele está testemunhando. O cego está testemunhando. Jesus não falou que as obras de Deus iam se manifestar na vida dele? Ele está testemunhando. Aí os fariseus, com o problema da teologia, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode, pois, um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Quer dizer, os fariseus discutindo, o cego ali, o ex-cego, enxergando o milagre na cara deles, e eles só viam teologia. Espera aí um pouquinho. Mas se quem curou ele foi esse Jesus, fez isso no sábado, então ele não é de Deus. E aí volta a questão teológica, e o cego ali curado, o milagre na cara deles. Mas eles preferem ficar discutindo teologia.
Verso 17, finalmente tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Agora vai entrar o último grupo, os pais do cego. Então, primeiro grupo, os discípulos, cristianismo intelectual. Segundo grupo, os vizinhos, incredulidade. Terceiro grupo, os fariseus, legalismo. Legalismo acima de tudo. Eu volto a dizer, estou pregando contra os mandamentos e contra as regras da igreja. Eu estou pregando contra isso aqui. Estou pregando quando isso ocupa o primeiro lugar e deixa a pessoa cega. Cega. O homem está ali, eles preferem achar que não era o cego do que aceitar que Jesus curou. Como é um ser humano? Agora entra em ação o quarto grupo. Verso 19. Perguntaram-lhes aos pais: é este vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? É um problema, né? Para resolver. Como é que nós vamos fazer para explicar isso para o povo? Que um pecador fez isso? Como é que ele agora vê? Olha os pais. Os pais responderam: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego. Não, isso nós temos certeza. É o nosso filho, é ele mesmo. Só um parênteses aqui. Um parênteses. Que os vizinhos disseram, ficaram na dúvida se era ele, se não era ele. Os fariseus perguntaram. Eu fico mastigando esse verso na minha cama e fico pensando: ora, os vizinhos conheceram ele desde que ele nascia. Não é só o fato dos olhos dele terem sido abertos que faria com que uma pessoa não seja conhecida. Esse verso tem que ter alguma outra explicação a mais. E a explicação é simples. Não existe evangelho sem transformação de vida. O que a Bíblia está dizendo é que esse homem, Jesus passou pela vida dele e fez uma mudança que não foi só abrir os olhos dele e ele ficar enxergando. É que ao abrir os olhos espirituais, esse homem passa a falar diferente, se vestir diferente, se alimentar diferente, a se comportar diferente. Aí os outros olham e falam assim: ih, esse cara está estranho. Quando eu me converti em 1995, os meus amigos que não prestavam, porque eu também não prestava, continuavam me fazendo os convites para os mesmos programas, e eu comecei a dizer: não vou, não quero, não vou mais. O que é isso, meu? Aí ficaram sabendo que eu entrei para a igreja. Você virou crente? Aí sabe o que eles falavam? O Mauro está estranho, nem parece mais ele, está muito estranho. Não se parece mais ele. Sabe o que aconteceu com esse homem? É que ele passou a falar diferente, se comportar diferente, agir diferente. Não existe evangelho sem transformação de vida. O cara que diz que aceitou Jesus, e você pergunta para a família dele, diz que ele não mudou. Pergunta para os funcionários, dizem que ele é o mesmo. Pergunta no prédio que ele mora, os vizinhos não viram nada de diferente. Esse cara pode ter conhecido qualquer coisa, menos Jesus Cristo. A mudança foi tão grande que os vizinhos ficaram confusos. Será que é ele mesmo? Mas ele está falando uns negócios aí diferentes. Ele não está falando palavrão mais, não bebe mais, não vai lá naqueles lugares. Acho que ele está doente. Percebe? Não existe evangelho sem transformação. Esse negócio que eu aceitei Jesus e continuo sendo o mesmo. Meus vizinhos não notaram nada. Meu chefe não notou nada, os funcionários, ninguém notou nada. Que raio de cristianismo é esse? É para a gente pensar, hein? As pessoas acham que você ficou muito diferente ou acham que está tudo igual? Para responder no travesseiro. Agora, os pais confirmaram: não, é nosso filho, nós temos certeza que é nosso filho. Ah, então isso aí, um ponto está resolvido para os fariseus. É o cara. Aí eles vão perguntar: mas como agora vê? Ou quem lhe abriu os olhos? Os pais dizendo, né? Mas como agora vê?
E quem lhe abriu os olhos? Não o sabemos. Ele tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo. Os pais estão sendo sinceros quando disseram, esse aqui é nosso filho. Agora, como é que isso aconteceu, quem fez isso, nós não sabemos. Ele é maior de idade, vocês perguntem para ele. Estão sendo sinceros? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Estão sendo sinceros? Ou é sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos deixar a Bíblia responder? A Bíblia vai responder. Verso 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Vou dar mais uma chance para vocês. Mais uma chance, tá? Os pais foram sinceros quando disseram que era o filho deles, mas que eles não sabiam o que tinha acontecido, nem quem fez aquilo? Tinham sido sinceros? Veja como a Bíblia responde tudo. Não precisa interpretar. Não precisa interpretar. Eles não estavam sendo sinceros, eles tinham medo dos judeus, sabe por quê? Eles frequentavam a sinagoga, bonitinho lá, só gente bem de vida, amizade. Aí, como os judeus disseram que quem confessasse ser Jesus o Cristo ia ser expulso da sinagoga, eles preferiram ficar na sinagoga a confessar Jesus Cristo. Outra lição para nós nesse grupo, hein? Covardia. Covardia. Será que tem o cristão que está aqui no sábado, não nessa igreja, isso não acontece aqui, em alguma outra igreja, que está fazendo faculdade, chega lá na faculdade, os amigos falam assim, vai aí, toma uma cervejinha aí. E ele toma para não ser expulso do grupo? Será que tem alguma moça que vai sair com as amigas, aí aquela roupa? Tem umas meninas que andam na rua aí, umas mulheres, que eu falo assim, é espingarda de matar crente. Espingarda de matar crente. Aí será que quando sai com as amigas se vestem assim? Aí de repente vai à igreja no sábado, aquela roupinha comportada. Tem muito, né, senhora? Não é para a gente pensar? A gente dá mais importância ao grupo social ou a Jesus Cristo? É cristão um pé no mundo e um pé na igreja? Cristão meia boca? Cristão de sábado? Durante a semana, pé no mundão. Sábado, pé na igreja. Aqui, ó. Então, só para encerrar. 4 grupos que se envolveram nesse milagre trazem lições para nós, e o milagre não é o centro da mensagem. O milagre não é o centro. Jesus curar um cego é Jesus Cristo, ele pode fazer o que ele quiser, ele cura quem ele quiser. O centro da mensagem é o comportamento das pessoas envolvidas, a lição que essas pessoas estão passando para nós de como não agir. Então, os discípulos, cristianismo só intelectual, teologia. Quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus está dizendo, querido, tira o foco do pecado e põe o foco na misericórdia de Deus, para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Foco na misericórdia, não no pecado. Eu não posso ler isso aqui e achar que é bonito, olha que coisa. Não, gente, isso aqui tem que ser prático na minha vida. Onde eu ponho o meu foco? É no pecado da vida dos outros ou é na misericórdia de Deus? Onde está meu foco? Tenho dificuldade de perdoar? É porque o meu foco está no pecado do outro. Para encerrar, agora, o cego, olha a lição do cego, não sabe nada de teologia. Nada, nunca leu uma Bíblia. O cego não conhece nada. Mas o que o cego vai dizer para os fariseus, doutores da lei? Verso 25. Depois de toda essa confusão, interrogatório, foi interrogado por toda a cidade, todo mundo perguntou coisas para ele, o cego respondeu assim numa simplicidade. Verso 25. Respondeu ele, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas eu quero ler o verso 24 para vocês.
Eu pulei de propósito. O verso 24, o que os fariseus disseram para o cego? Os fariseus disseram assim, ó, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Propuseram um acordo. Chamaram o cego, ex-cego. Vem cá, nós estamos com um problema, você está causando um problema aqui na cidade, cara. Você está andando para lá e para cá, você está contando essa história, está mexendo com o povo, você está agitando, estão acreditando nesse Jesus, isso está causando um problema para nós, isso está colocando em risco a nossa liderança. Você está causando problema, rapaz. Então vamos fazer uma proposta para você, que fica bem para todo mundo. Quando te perguntarem o que aconteceu, você dá glória a Deus, você fala que foi Deus, porque esse Jesus, ele é pecador, não fala que foi ele. Você fala que foi Deus, pronto. Está tudo certo, fica bem para todo mundo, e fica bem para nós, e não foi Jesus, e foi Deus, e está resolvido o problema. Ok? Tudo certo? Então você faz o seguinte, você vai para casa, pensa, analisa a nossa proposta, é boa a proposta para todo mundo, é boa para você. Essa cidade aqui, o ceguinho, ela está muito perigosa. Você sai daqui, ó, você pode ser atropelado, você pode tomar uma surra. Essa cidade está um perigo. Então, faz o que nós estamos pedindo para você, que você vai ficar em segurança. Nós vamos garantir a sua segurança. Senão, é um perigo. De repente, amanhã aí, ó, cadê o ceguinho? Morreu. É uma proposta boa. Vai para casa, volta aqui amanhã e fala. O ceguinho ficou parado. E aí, você não vai para casa? Não, não preciso. E a proposta? Esquece. E o acordo? Não tem acordo. Mas nós temos um problema. Se ele é cego, se ele é pecador, isso é um problema de vocês. Se vocês estão com um problema aí na cidade, de poder, de teologia, eu não tenho nada a ver com isso. Uma coisa só eu vou falar e ninguém vai calar a minha boca. Eu era cego e agora eu vejo, cara. E eu vou falar. Vou falar. Ninguém vai calar minha boca, eu vou falar. Ô ceguinho, eu vou falar. Eu quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, e Deus está me ouvindo, eu era cego, e agora eu vejo. E ninguém vai calar minha boca. Nós temos uma oportunidade essa semana, a começar por hoje, a começar por agora à tarde, ao sair daqui. Nós temos a oportunidade de dizer para essa vizinhança que é ao redor: eu era cego e agora eu vejo. Nós temos a oportunidade de mostrar que nós não estamos preocupados com teologia. Nós estamos preocupados em mostrar que o nosso foco não está no pecado de ninguém. Nosso pecado está na misericórdia de Deus. E a gente quer que as pessoas conheçam essa maravilha. A gente quer dividir com eles uma coisa boa para nós. E nós individualmente, cada um de nós, temos que participar e fazer a nossa parte. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, para ganhar o céu, porque o céu é de presente, tudo que tinha que ser feito já foi, Jesus já fez. Eu não posso fazer mais nada. Uma coisa eu posso fazer valer a pena o que Ele fez por mim e por você. Isso eu posso fazer. O papo aqui é reto e é individual. Não é esse negócio de ir para casa, o pastor vai fazer, o Sérgio vai fazer, fulano vai fazer, o ancião vai fazer, o Marcelo vai fazer. É individual. Você, quem você essa semana vai trazer para Jesus? Porque Deus vai te cobrar. Você, quem você vai trazer? Para quem você vai dizer: eu era cego e agora vejo? Não empurra para os outros. Você. Pensa aí, quem você ama, gosta, quer bem, que você quer que conheça esse Jesus que você conhece.